Tudo bom, Paulo? Tudo bem, e você? Então, bem-vindo aqui, né? Eu estava com o nosso coordenador de curso aqui, o professor Robson, que é o coordenador do curso de graduação em processos gerenciais com ênfase em empreendedorismo, que é um curso na UF em que a gente tem a questão do empreendedorismo e a inovação como um conteúdo que perpassa o conjunto das disciplinas, né? E agora com a UF e as universidades todas nesse momento de digitalização e aulas remotas, a gente então construiu esse evento de seminário que começa aí contigo, né, com essa disciplina chamada Fundamentos do Empreendedorismo. Então a ideia é a gente ter um conjunto de estudantes que estão fazendo uma disciplina e desse papo que a gente tem com os nossos palestrantes, e depois deriva uma atividade para eles, e também o público externo. Por isso que a gente está fazendo na plataforma Zoom, porque ela tem esse alcance, né? Então, eu queria até pedir aqui a permissão para que a gente possa gravar, porque depois a gente pode também disponibilizar essa palestra para o conjunto dos estudantes depois. Tudo bem? Tá ótimo, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Então, aqui a gente vai começar, né, em 9 minutos, vai começar às 7 em ponto, e a ideia aí, eu acho que o Robson pode fazer as boas-vindas aqui pela graduação, Robson. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença do Paulo. Seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer para os nossos alunos e para o nosso departamento, né, para o curso de processos gerenciais em si, contar com a sua presença. A gente vem destacando, e é importante essa iniciativa da professora Sandra, a gente vem destacando isso com os demais professores e vem conseguindo trabalhar isso bem ao longo do tempo, e pretende intensificar agora essa aproximação com as empresas e com casos concretos de empreendedores dentro da temática das próprias disciplinas, fazendo essa relação que a Sandra está fazendo bem, para que os alunos, embora possam trabalhar com estudos de caso, com problemáticas trazidas pelos professores, mas nada substitui o depoimento de quem está ali, né, na linha de frente, como empreendedor, os desafios que ele enfrenta. Então, eu acho que esse tipo de discussão só tem a enriquecer o aprendizado dos alunos, o processo de formação deles, e ajuda, de alguma forma, até a gente a refletir sobre o nosso próprio curso, né, e manter um alinhamento das nossas práticas com as coisas que estão sendo praticadas no mercado, né, com as boas práticas do mercado. A Sandra tem uma disciplina, essa disciplina de fundamentos, que é de alunos, principalmente de primeiro período, é uma disciplina que inicia o curso, e aí os alunos estão em excelentes mãos, né, porque a Sandra tem essa bagagem, sabe fazer essa introdução, essa apresentação do curso, e é importante que desde cedo, desde o primeiro período, os alunos tenham essa perspectiva dos desafios que eles vão encontrar mais adiante. A gente recentemente fez uma pesquisa, até nesse contexto de pandemia, para entender um pouco a situação dos alunos, mas também para identificar como eles estão no mercado de trabalho. E os resultados foram muito positivos, e um dos destaques dos alunos estava relacionado justamente a essa capacidade de aplicar o que conhecia e de o curso ter esse aspecto mais prático, mais mão na massa, e que a gente vem tentando reforçar isso agora com essas iniciativas como da professora Sandra, de proporcionar encontros e debates como esse para que os alunos possam sentir um pouquinho dos desafios e da vivência dos empreendedores. Então, eu reforço aqui o meu agradecimento. Espero que essa discussão de hoje seja muito proveitosa, e o curso de processos gerenciais segue à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Hoje, como a gente está nessa dinâmica de lives, então fiz questão de fazer essa apresentação, mas vou depois passá-la para a minha turma, que a gente tem uma discussão hoje importante. Os alunos também estão preocupados com avaliação, com prova, então não dá nem para fugir da agenda.
Mas eu desejo sucesso no evento, agradeço a participação de todos, principalmente a do Paulo, e também a iniciativa da professora Sandra. Obrigada, Ótimo. Robson. Obrigado, prazer estar aqui. Pode contar comigo também. Então os alunos já estão começando, os estudantes já estão começando a entrar, né? Tem convidados externos, a Jaqueline, que vai ser palestrante nossa também próximo dia 23 de junho. Ela é executiva de uma empresa também de tecnologia chamada NIMBY, né? Então, a ideia também é que a gente consiga fazer essa relação aí entre a universidade e as empresas, né? A gente acha que forma um aluno diferenciado no sentido de serem profissionais com um compromisso muito grande com a ação, com a realização, enfim, com colocar as coisas. Antigamente o empreendedorismo tinha um lema, não sei se foi do Sebrae ou de onde é que saiu, ou foi da Semana Global do Empreendedorismo, não sei, que eles criaram um projetinho chamado Bota para Fazer. Então, é um pouco o espírito do nosso estudante que, né, no conjunto das disciplinas tem muito essa orientação. Então, aí a gente, quando conversa com gente que está no mercado e que está, né, realizando, acho que a ideia é um pouco fazer aí essa conexão, né? Então, vou deixar aqui das 7 em ponto para a gente começar a fazer as apresentações e tal. Paulo, você quer perguntar alguma coisa aqui da dinâmica, da prática? Para a gente meio que dar uma alinhadinha? Sim, como é que você quer fazer? Como é que você quer... Não, eu estava pensando o seguinte, a ideia, né, é a gente ouvir um pouco da tua vivência, da tua trajetória, né? Aqui a gente entra muito nessa dinâmica com a trajetória profissional, e aí eu posso contar, né, que eu já conheço o Paulo assim, há mais de 15 anos, porque eu fui investidora, sou ainda, né, investidora de uma empresa que foi a empresa mãe que o Paulo criou, né, que é a PV Inova, né? Então, acho que só ficou eu e o irmão da Helene, né? O Paulo, né? Daquela turma, não, tem umas outras poucas pessoas, mas é pouca gente. Eu acho que, como é o nome dele, que eu estava querendo me lembrar o nome dele e eu me esqueci Paulo. completamente. É Paulo também, né? Paulo Então, Kleinberger. Paulo Kleinberg, eu não sabia, não estava me lembrando o nome dele, Paulo Kleinberg. Então, assim, entrou um grupo de professores com o Investidor Anjo, então essa história é interessante que você tem mostrado. Não sei se você conhece a teoria do effectuation da Sara Sarasvati, que é aquela que diz muito, né, e resume em 3 pontos centrais, né? Quem eu sou, o que eu sei, quem eu conheço, né? E aí depois, qual é a minha perda aceitável, e depois, né, fazer do limão a limonada. Então, esses princípios do effectuation, que é como a educação empreendedora hoje funciona, quer dizer, há 15 anos atrás a gente trabalhava muito numa perspectiva de plano de negócio, né? O plano de negócio, não que não seja importante, continua sendo, hoje a empresa tem e efetua seus planos de negócio, mas o plano de negócio, ele, para quem está com o empreendimento iniciando, ele está meio fora disso. Então, eu acho que é esses 5 eixos aí, quem eu sou, né? O que eu sei, quem eu conheço, qual era a minha perda aceitável naquele contexto e como foi o negócio se transformando, fazendo do limão a limonada, daquela ideia original dos telefones, que eu até na aula passada comentei com eles, né, que era a ideia do telefone no ônibus e que chegou a ser implementado e tudo mais, e como é que essa ideia ela foi se transformando para hoje ser um negócio sustentável de IoT. Então, acho que a história que você tem até aqui tem sido essa capacidade de ir pilotando o avião, né? Porque ele está aí, né? O avião está em voo, né? E a empresa ela foi se transformando com uma base de conhecimento que foi construída por você, né? Nessa sua liderança. Então, um pouco contar essa trajetória, imagino que isso aí poderia levar uns 30 minutos, mais ou menos, e aí depois os estudantes vão fazer perguntas sobre esse processo, né? E aí eu vou instruí-los que eles coloquem as perguntas aqui no chat, e aí a ideia é a gente fazer os últimos 20 a 30 minutos de perguntas e respostas, um pouco disso, né? Que aí fica uma coisa bem livre, você contando um pouco essa história, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Tranquilo? Tá ótimo. Eu começo assim, você vai me guiando também, coisas que você quer que eu fale mais, detalhe menos, fica à vontade para me cortar.
Não, tá Eu tranquilo, tá tranquilo. sugerir coisas, sugerir caminhos, coisas que você quer que eu explore mais, esse tipo de coisa, eu estou à disposição. Não, tá maravilhoso. Eu acho que agora aqui deu 7 em ponto, então a gente começa, tá? Vamos começar agora, tá certo? Jaque, é você que tem que apertar aí a tecla gravando. Já Está está dizendo que é gravando. o rosto. Já está gravando, pronto. Então, tranquilo. Opa! Aconteceu alguma coisa aí que alguém está compartilhando? Eu acho que a gente tem que dar um jeitinho para alguém não compartilhar essa tela. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para não deixar que alguém compartilhe a tela, porque eu também estou aprendendo aqui. Lá embaixo, normalmente. Participantes. Essa é a Nilza de Maricá. Espera aí. Se você clicar nela, você consegue desativar. Pronto. Isso, pronto. Bom, então, bom, pessoal, então a gente aqui começa o nosso seminário, né, o nosso webinar Empreendedorismo Digital e IoT, né, que é o Internet of Things, ou Internet das Coisas. O nosso convidado de hoje é o Paulo Lerner, que é o presidente da empresa. Eu nunca sei chamar direito o nome da empresa, aí acho que eu não capturei, mas originalmente é o fundador da PV Inova, que é a empresa mãe de todos esses negócios que ele vai descrever aí para vocês, tá certo? E a gente começa, então, aqui com a presença dos nossos estudantes, né, que tem também uma atividade que já está pensada para eles sobre características empreendedoras, que vocês vão poder observar no que o Paulo vai descrever, né? E aí, então, o Paulo vai se apresentar, né, contar um pouquinho e compartilhar conosco essa trajetória, né, da criação de um empreendimento, e ele está nesse empreendimento até hoje, então é uma pessoa que, quando eu conheci há 15 anos atrás, um pouco mais de 15 anos atrás, era um jovem que tinha um propósito, uma ideia, tinha um projeto, conseguiu fazer esse projeto acontecer e, né, agora já é pai, né, que antes a gente não conseguiu conversar direito, porque ele estava botando o bebê para dormir, né, o filhote para dormir, então ele já é pai, já, né, e continua com uma trajetória empreendedora. Isso é uma coisa, assim, bem bacana, que a gente vai ter o prazer de compartilhar aqui com vocês agora, tá bom? Então, Paulo, está com você. Tá Fique ótimo. aí à vontade. Novamente, muito obrigado aí, Sandra, pelo convite. Acho que vou contar um pouquinho a minha história, fique à vontade para interromper, quiser fazer perguntas no meio, não tem problema. Acho que a minha história não é diferente da história da grande parte dos empreendedores, no sentido de que muitos erros, alguns acertos, idas e vindas. Eu, de certa forma, comecei num período em que essa questão de startup não era comum no Brasil, então eram raríssimas as pessoas que se dedicavam para isso. Acho que da minha turma na faculdade eu fui o único que sempre tive esse viés. Todo mundo queria ter um emprego, trabalhar no banco, trabalhar no mercado financeiro, trabalhar em grandes empresas e multinacionais, e eu fui para esse lado desde sempre. Então, o que hoje, essas aulas de empreendedorismo, eu tive acesso, eu conheci pessoas que me ajudaram na época que eu estava na faculdade, e isso abriu minha cabeça. Então, uma das razões de eu ter virado empreendedor, eu sempre tive esse viés empreendedor. Desde pequeno eu sempre pensei em negócios, em como resolver as coisas, e resolver problemas, e ganhar dinheiro. Sempre foi uma coisa que estava na minha cabeça, desde muito jovem. E na faculdade, com o curso de empreendedorismo do professor Salim, eu, de certa forma, ganhei ferramentas, me deu algumas ferramentas. E naquela época a Sandra falou muito bem a questão do plano de negócio, né, o business plan. Aquilo, fazer um negócio, você começava com um business plan. E naquela época só existia isso mesmo. Naquela época não existia cloud. A gente está falando em 2003, 2004, 2005. Eu me formei em 2004, no final de 2004. Então, eu sou engenheiro e na faculdade eu tive essa oportunidade. Eu fui um dos primeiros alunos de empreendedorismo da PUC, na época que não tinha nada, era a primeira vez que estava acontecendo.
Eu fui da primeira ou segunda turma, e aquilo foi muito legal para mim porque me deu ferramentas, né? Me deu ferramentas para fazer uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca soube como, que era começar um negócio. Então, a minha, como eu falei, acho que a minha história não é diferente, é uma história de muitos fracassos, e acho que o que me define principalmente é nunca desistir. Tá? Quando vocês verem histórias de outros empreendedores no Brasil e fora do Brasil, acho que o principal fator determinante é a perseverança. Então, são sempre histórias muito parecidas, são histórias de muito fracasso, de tomar muita porrada e até uma hora que vai dar certo, porque você não desiste nunca. Tá? Então, acho que tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que define ser empreendedor, que fala que a gente não tem como controlar se a gente vai estar no lugar certo na hora certa, a gente não tem como controlar se a gente vai dar sorte. A única coisa que a gente tem controle é sobre o nosso próprio empenho, é sobre como a gente vai fazer. Então, eu sempre levei isso como lema, sempre tentei me esforçar ao máximo. Eu acho que é uma coisa que é muito verdade. Acho que a gente tem que entrar sabendo que a gente está se esforçando o máximo que a gente pode. A gente está confortável, para que quando tiver uma oportunidade, para quando tiver uma janela de oportunidade correta, a gente conseguir aproveitar, tá? E se dar bem. Então, um pouquinho da minha história. Eu, durante a faculdade, abri uma empresa, comecei a fazer alguns negócios, mesmo nas aulas de empreendedorismo. Quando eu saí da faculdade, eu já saí com uma cabeça de startup, de abrir empresas, sem muito saber o que era uma startup. Tá? Então, eu me formei em engenharia na PUC. Como eu não tinha interesse em arrumar um emprego, eu já emboquei num mestrado que eu não queria fazer. E aí, nesses primeiros 6 meses do mestrado, eu saí, e aí já saí para abrir uma empresa. E aí foi essa primeira empresa que a Sandra entrou, era chamada, na época, PV Inova. Isso em 2004, 2005, existia um problema que a gente percebeu, que era que a população pobre estava começando a ter acesso a telefone celular. O telefone celular ainda era caríssimo, uma ligação custava R$ 2 por minuto de um pré-pago, então era praticamente inviável. O pessoal chamava o pré-pago era um pessoal que só recebia chamada. E junto com isso você tinha a questão da obrigatoriedade de telefone público. Na época, telefone público era uma coisa super utilizada, porque o cara recebia a chamada no celular, parava no telefone público para fazer a ligação. Uma coisa bem maluca, e tinha uma lei que obrigava isso. Então a gente falou, olha, por que a gente não pensa num produto que permite o cumprimento dessa lei, dessa universalização, e que usa o tempo ocioso das pessoas no transporte coletivo? Então, acho que hoje é muito fácil você pensar, mas em 2004 isso fazia todo sentido. A gente desenvolveu o produto, foi um trabalho muito difícil. Isso você pensar. Hoje a gente tem ferramentas de prototipagem de hardware, hoje a gente tem ferramentas de prototipagem de software, tem cloud, tem tudo que permite que você gerencie um ativo de forma eficiente. Em 2004 não tinha nada. Tudo precisava ser feito. Tudo precisava ser feito do zero. Então, eu fiquei responsável, eu era o diretor de tecnologia na época, eu fiquei responsável pelo todo o desenvolvimento do produto. Eu morei uma época em Porto Alegre com o pessoal que desenvolveu, fizemos parceria com a maior fábrica de telefones públicos do Brasil, chamada Icatel, e desenvolveu uma parte do produto. Conseguimos vender um primeiro lote para a Brasil Telecom, e aí a gente acabou esbarrando em um problema, que era um problema bem daquela época, que para a gente conseguir fabricar, a gente tinha demanda, teve uma demanda da Oi, fez um pedido, mas o custo da gente de fabricar aquilo para ter preço, para ter um preço competitivo na época, era tão alto, mas tão alto, que praticamente viabilizava. Então eu precisava de investir mais ou menos R$50 milhões numa linha de produção para conseguir ter escala, para ter o preço que o mercado considerava que o meu produto faria sentido. Só que esse produto, na época, além de ser um telefone público para o passageiro do ônibus, ele tinha uma característica de também ter um GPS. Então, em 2008, ainda ele servia como um telefone para o passageiro e servia como um rastreador
para a empresa de transporte. E aí, o que a gente fez? A gente viu que o telefone ia ter muita dificuldade de escalar, a gente começou a focar nesse lado de rastreamento, começou a focar nesse lado de monitoramento de frota, tá? E viu uma oportunidade legal naquilo, porque aquilo ali, 2008, 2009, também não existia quase nenhuma empresa e não tinha ninguém trabalhando em grandes frotas e grandes operações. Então, a gente começou a tocar isso em paralelo com o telefone. Aos poucos, isso foi se tornando o principal produto da empresa, tá? E, na prática, é o que a gente faz, o que a Fink faz até hoje. Tá? Então, vou voltar para contar a história, mas acabou sendo o mercado, a PV Inova, desculpa, faz até hoje. Voltando, então, nesse momento em que a gente viu que o telefone precisava de muito investimento e viu que existia um mercado para rastreamento, a gente começou a pivotar a empresa. Não sei se a Sandra já explicou o que é pivotar, mas, na prática, é ver que um caminho que você traçou não vai conseguir dar resultado rápido, no tempo necessário, tá? Ou que não está maduro o suficiente, e começar a buscar outros caminhos, ou começar a buscar outras formas de atingir o objetivo. Tá? Então, a gente pegou aquilo que a gente tinha construído no know-how durante alguns anos, aquela oportunidade que a gente já tinha identificado, que era uma oportunidade secundária, e transformou na oportunidade primária. Tá? E eu vou contar a história inteira da PV Inova, porque é uma história mais linear. Depois eu conto que teve um intervalo. Eu tive um intervalo que eu morei fora do Brasil. Também foi uma coisa muito importante para mim, mas que só para terminar essa história de maneira de raciocínio. Então, na PV Inova, a gente começou a atacar grandes frotas com solução de rastreamento. Em vez de fabricar o equipamento, a gente começou a comprar equipamentos disponíveis no mercado. E aí começou a falar com grandes empresas e ver onde existia o potencial. E aí, aos pouquinhos, a gente foi trabalhando com as empresas, mostrando a tecnologia, conseguindo gerar valor e fechando novos clientes. A gente, como eu comentei, se especializou em grandes frotas porque a gente começou, o primeiro cliente que a gente teve acesso foi a empresa de telecomunicação. Então, a gente começou com uma empresa de telecomunicação de São Paulo e tinha uma quantidade muito grande de veículos. E a gente desenvolveu uma solução sob medida para eles. E aos pouquinhos desse cara, a gente fechou com um cara no Nordeste, depois fechou com um cara em Minas, depois fechou com a Oi aqui no Rio. E a empresa foi crescendo nos últimos anos. Tá? Em 2017, tá? Então depois eu vou contar que 2009, 2010 até 2013 eu passei fora do Brasil. Eu tirei meio que um período que eu saí, mas eu vou continuar contando a história de forma linear. Mas em 2017 eu já estava de volta nela, eu era o CEO, a empresa estava bem, a gente estava com quase 100 funcionários, e aí eu comecei a ver uma oportunidade de expandir nossas áreas de atuação. Então, naquela época, a telemetria é um assunto já antigo, monitoramento, são questões antigas, tá? Não é uma coisa nova. Automação, são questões que já existem há 30 anos. O que mudou? Com o IoT, a coisa se torna muito mais barata, começa a se falar de uma solução, de uma tecnologia que vai poder ser onipresente, já começa a se falar de soluções muito mais portáteis, funcionando à base de bateria e utilizando inteligência artificial para processamento. Então, eu comecei a ver que aquilo era uma oportunidade, eu tinha um negócio que estava andando bem, abri uma primeira unidade de negócios dentro da empresa para começar a olhar essa questão de IoT. Então, a gente tinha uma solução que funcionava em frota de veículos. Então, eu falei, por que eu não posso trabalhar com um gerador? Por que eu não posso trabalhar com tanque de gás? Por que eu não posso trabalhar com outros equipamentos? Câmera de filmagem, máquina de fusão de fibra ótica. A gente fez rastreamento de pessoas. Então, a gente começou a abrir o que antes era um negócio muito focado, um negócio de nicho, a gente começou a ver que existia uma oportunidade gigantesca e expandindo a atuação daquele negócio. Tá? E aí, a gente... eu
já tinha uma empresa montada, já tinha clientes trabalhando com isso, já tinha demandas constantes, eu criei uma área de negócio independente, e aí a gente começou a procurar pilotos e aprender a tecnologia. O que foi interessante? Falando de 2017, eu comecei em 2005. Em 2017, a tecnologia já tinha evoluído a beça. Já existia a Amazon, já existia ferramentas de prototipagem, eu já tinha aprendido a trabalhar com MVPs, com Minimum Viable Products, ou seja, com metodologia ágil de desenvolvimento. Nada disso existia quando eu comecei. Nada disso existia quando eu comecei a trabalhar. Então, antigamente, a gente trabalhava muito com a cabeça de waterfall. Vamos fazer um produto perfeito. Vamos fazer um produto com 1001 funcionalidades. Vamos lançar ele quando ele estiver pronto. E a mentalidade nova, a mentalidade que eu acabei aprendendo e que mudou minha vida, e depois eu vou falar também sobre isso, foi a mentalidade, não, vamos fazer o mínimo que a gente precisa para provar um conceito. Vamos fazer o mínimo que a gente precisa para experimentar. Vamos errar. Vamos partir do princípio, vamos criar hipóteses, vamos errar, vamos aprender rápido e vamos iterar. Vamos fazer novas iterações. Então, já com esse mindset, eu em 2017 abri essa área e a gente começou a experimentar. A gente fez projeto com a Globo, com a Coca, com White Martins, uma porrada de empresas, tá? Monitorando uma série de coisas e tentando montar e tentando identificar um business case. Em 2018, final de 2018, a gente chegou num ponto em que essa unidade de negócio chegava a um corpo que estava começando a atrapalhar a empresa, a PV Nova, que já tinha até mudado de novo, a PV Nova tinha virado Fink. E aí começou uma discussão da gente falar, olha, será que vale a pena manter elas juntas? Ou será que é melhor separar as empresas? Será que é melhor tirar essa área e ter uma empresa, de um lado, focada em frota e, do outro lado, uma empresa focada em IoT? E aí, alguns fatores fizeram a gente seguir esse movimento de separação das empresas. Tá? Um deles foi exatamente a questão de foco. Depois eu vou falar também sobre foco. Tá? De você conseguir separar o que era importante de um lado e o que era importante de outro. E a segunda coisa é que existia uma oportunidade, a empresa de rastreamento de fotos já era uma empresa madura, tá? E existia uma oportunidade, na época tinha um comprador interessado em comprar a empresa. Tá? Então existia um processo de M&A, que está até hoje rodando, mas existia um processo de M&A, tá? Para a venda do negócio, era uma coisa que interessava a todos nós. Então, no final de 2018, eu saí da empresa para fundar a Saios, que é onde eu trabalho hoje em dia, tá? E que é filha da PV Nova, é filha da empresa que eu tinha fundado. Então, o meu sócio, que é o Pedro, ficou na Fink, virou o CEO, era o diretor de operação, ele virou o CEO e eu saí da empresa para virar o CEO da Saios e começar a fazer o startup da Saios. Vamos começar de novo. Tá? E desde 2018, eu venho muito focado em achar um Product Market Channel Fit. Tá? Eu não sei se vocês conhecem a expressão, mas são coisas que muito importantes, que é o seguinte, você tem que achar, para você ter um produto bem sucedido, você pode ter um produto maravilhoso. Se você não tiver um mercado e um canal para vender ou distribuir aquilo, não necessariamente você vai ter sucesso. É um exemplo que o pessoal fala, se o Facebook tivesse surgido antes do telefone celular, ele poderia ter um produto perfeito, mas ele não tinha o channel, ele não tinha o market, ele não tinha a distribuição que o celular deu para ele. E aí, como aí vários exemplos semelhantes de coisas como essa. Então, quando a gente criou a Saios, eu falei, olha, eu preciso de um produto, tá? E aí eu quero uma empresa de produto, eu quero fazer uma startup de verdade. E aí entra mais um conceito aí também, se você quiser que eu fale depois, não sei se estou falando muito rápido, mas que é o conceito de que é uma startup modelo americano. Startup chamado startup de alto impacto. Uma startup não é uma empresa que desenvolve um produto escalável, ela não é uma empresa, não é uma consultoria, não é uma empresa de serviço, não é um restaurante. Uma startup, o modelo americano, o modelo do Vale do Silício, é uma empresa que desenvolve um produto escalável, tá? Ou seja, que pode ser replicado muitas vezes, tá? E ele pode custar muito caro para desenvolver, mas ele custa muito barato para replicar, com foco em chegar a 100 milhões de dólares de faturamento em 5 anos. Esse é o modelo americano, obviamente no Brasil
muitas vezes não se aplica, mas esse modelo americano que eles tratam. Então, quando eu separei, eu falei, olha, dessa vez eu quero aproveitar a ferramentaria que existe, eu quero aproveitar o know-how que eu tenho, eu quero tentar construir uma startup modelo americano. A gente acabou abrindo a empresa até fora do Brasil, tá? E aos pouquinhos eu fui trabalhando no primeiro semestre de 2019, eu foquei inteiramente nesse Product Market Channel Fit, tá? E aí, basicamente, eu foquei em identificar aonde que tinha um business case claro. Quando você fala de IoT, a IoT é uma coisa que todo mundo quer. Ninguém tem dúvida, tá, que em 5, Paulo, 10, 15 você anos... podia só explicar um pouquinho para eles o que significa IoT rapidamente, para ninguém ficar com dúvida do conceito? Claro. IoT é um conceito ainda, não é uma coisa objetiva, mas é uma visão de que no futuro próximo tudo vai estar conectado. Então, a lâmpada, o abajur, a mesa, a cadeira, tudo vai estar conectado na nuvem, tudo vai estar mandando sinais de vida, sinais de funcionamento, e tudo vai poder ser gerenciado de forma mais eficiente, tá? Então, hoje, a gente vive num mundo que praticamente só as pessoas, agora os carros que são monitorados. Só que você tem trilhões de objetos, trilhões de coisas no nosso entorno que são coisas que estão fora da internet, tá? São coisas que você não consegue acessar, que você não consegue atualizar remotamente. E a tendência é a gente, como consumidor, como cidadão, tá cada vez mais exigente com o nível de serviço que a gente está recebendo. Então, o IoT vai permitir o monitoramento, mas também vai permitir uma série de novos modelos de negócio, novas maneiras de oferecer solução. Então, é aquela coisa, por que eu preciso ser dono da geladeira que tem na minha casa? Se alguém me vender uma geladeira conectada, eu não preciso ser dono dela, eu posso alugar ela e amanhã eu tenho filho, eu compro uma geladeira maior, amanhã meus filhos vão embora de casa, eu tenho uma geladeira menor, eu pago, eu não preciso me aborrecer com manutenção, se quebrar eles me dão outra, eu não tenho nenhum apreço pela minha geladeira. Tipo, não é um produto que eu tenho um vínculo emocional. Então, um ponto muito interessante é exatamente as oportunidades de negócio que vão surgir dessa conectividade. Só que a gente ainda está no começo desse modelo. A gente ainda está ainda no comecinho da curva. E o que está acontecendo, que é uma coisa delicada, é que ainda está se focando muito em tecnologia, em como e não por quê. Tá? Ainda se fala muito de qual tecnologia que eu vou usar, qual tipo de sensor, e não se fala como é que você vai justificar aquilo, por que aquilo vai fazer sentido, qual é o modelo de negócio, qual é o business case que justifica que aquilo vai acontecer. Todo mundo sabe que vai acontecer, então até tem um paradoxo, todo mundo sabe que vai acontecer. Agora, as empresas estão com muita dificuldade de adotar isso, porque elas não conseguem fazer a junção entre a certeza de ter e quando fazer. Então, um pouco do desafio da SAIS, quando começou, eu sabia que eu queria trabalhar com corporativo, eu não queria fazer consumidor, eu não queria fazer IoT para consumidor, eu queria trabalhar com empresas grandes, e eu via muito esse problema. Eu falava, todo mundo quer. Quando você vai vender a IoT, e eu faço muito esse trabalho de venda, você está falando uma coisa que todo mundo tem interesse. No preço correto, todo mundo tem interesse. A questão é qual o preço correto. E o preço correto tem a ver com a viabilidade financeira. As empresas, isso é uma coisa que eu aprendi, elas trabalham de forma ineficiente há 100 anos, 60 anos, 50 anos. A mudança de uma forma ineficiente para outra é um desafio muito grande. Então, você convencer uma empresa que trabalha mal, mas que está acostumada a trabalhar mal, a mudar, tem que ter um benefício, tem que ter um business case muito claro. Então, quando eu comecei a minha trajetória na SAIOS, os primeiros 6 meses eu dediquei a vamos achar um business case, vamos achar uma coisa que, ao mesmo tempo que seja uma dor, a pessoa fala, mas tem que ter uma dor muito grande. Eu não acredito muito nisso. A gente não tinha dor muito grande quando a gente começou a usar celular. A gente parava no orelhão e fazia ligação.
Só que hoje em dia ninguém consegue mais imaginar a vida sem celular. Tá? Mesma coisa para qualquer outra tecnologia. As empresas viviam, os executivos mandavam cartas um para o outro. Vocês são mais jovens do que eu tenho 39. Mas as pessoas, o trabalho das pessoas era sentar na mesa e ficar mandando carta. Não tinha e-mail, não tinha computador. Era modelar, não tinha AutoCAD, era modelar os desenhos na mão. Então, esse cara tinha dor, não sabia, ele até podia ter, mas ele não sabia que tinha dor, ele estava acostumado com aquilo. Agora, olhando da frente para trás, é muito fácil você perceber. Mas da onde a gente está para o futuro que é o desafio. Então, e como é que constrói essa trajetória que é o desafio? Eu tenho, quando eu morei em São Francisco, na Califórnia, e lá tinha uma ideia, uma expressão que eu acho também é muito valiosa. Ele fala que ideas are worth a dime a dozen. Significa o seguinte: a dúzia de ideias vende por 5 centavos. Isso quer dizer o seguinte: o que vale é a execução. O que vale é como é que você vai conseguir alcançar os objetivos. Ideia, todo mundo tem. Ideia, que ele fala, vende ideia por a dúzia por 5 centavos. Agora, como é que você vai transformar aquela ideia não precisa nem ser ideia nova, mas como é que você vai executar aquilo que é o grande desafio e que é muito difícil e que vai exigir milhares de ideias e milhares de testes. Então, acho que com essa mentalidade, voltando, em 2019 eu me dediquei, e aí a partir de metade de 2019 a gente se encontrou num segmento, eu achei um Product Channel Market Fit legal e foquei a empresa inteiramente num problema que a gente tinha identificado, que é o problema com refrigeração comercial, ou seja, geladeira comercial. Geladeira de Coca-Cola, de Ambev, de supermercado, de barzinho. Tá? Então, você está falando de um ativo super tradicional, tá? Um ativo sem nenhuma inteligência hoje em dia, mas que, ao mesmo tempo, apesar de ser um ativo de baixo custo, um ativo que custa 2, 3, 4, 5 mil reais, ele movimenta trilhões de dólares por ano. Então, hoje, metade do faturamento do supermercado é produto refrigerado. Tá? Então, a gente viu, de um lado, um ativo de baixo custo, tá? Que não tinha nenhuma inteligência, que não tinha nenhuma tecnologia, e uma oportunidade interessante de começar a oferecer soluções usando a tecnologia para gerar valor para o cliente. E aí a gente vem desenvolvendo isso bastante. Hoje a gente trabalha com Coca-Cola, Ambev, Metal Frio, Ember, as principais fábricas, GPA, o Walmart agora virou Big, está trabalhando com as principais redes de supermercado, criando soluções para ajudar essas empresas que têm milhares de geladeiras a gerir de forma mais eficiente o ativo. Tá? É um produto, quando eu falo em produto, novamente, é sobre a visão de escalabilidade. É uma visão de ser replicado, que dá para ser replicado inúmeras vezes. Tá? Tem o mesmo problema que a gente verificou no Brasil, a gente verificou fora do Brasil, seja em países desenvolvidos, seja em países em desenvolvimento. Tá? E a gente ajuda as empresas, principalmente com questões relativas à diminuição de custo de manutenção, melhora da operação do ativo, garantia de qualidade. Então, a Ambev, para vender uma cerveja, ela vende melhor quando a cerveja está gelada. Então, todos nós que bebemos cerveja sabemos disso. Então, como é que ela garante para o consumidor que o produto está chegando na qualidade correta para ele? Questões relacionadas à legislação, então, questões de segurança alimentar, são questões seríssimas. As pessoas morrem por comer comida estragada, é muito comum, tá? Fica doente com muita frequência. Questões de eficiência energética, questões de trabalho manual, de redução de trabalho manual e daí por diante. Então, eu criei uma empresa, um business case sólido, e aí eu consigo hoje, sei lá, com o supermercado, hoje eu falei com um, e eu mostro para eles que ele vai investir X e esse X vai retornar 2,5 vezes o X. Tá? E aí, para mim, o que define um produto, ainda mais quando você fala esse mundo corporativo, é exatamente isso. É a capacidade de replicar vendas e a capacidade de comprovar o retorno da solução. Tá?
Hoje, a gente entrega uma solução que vai desde o hardware, tá? O hardware, nosso sensor é fabricado na Zona Franca de Manaus, já em alta escala. A gente fabrica toda a parte de software também, então a gente tem toda a parte de analytics e software. Eu tenho um time de inteligência artificial que pega esses dados e manipula e cria algoritmos para predição de falha. Eu consigo detectar com 5, 10 dias de antecedência que uma geladeira vai quebrar. Consigo e também a parte de app, que ajuda o cara que está na ponta, ajuda o gerente da loja, ajuda o pessoal de manutenção a cuidar melhor do equipamento. Então, é uma solução que está dando certo. A gente acabou de fechar uma rodada de captação para crescer essa solução. E é uma solução que a gente está vendo bastante potencial, tá? Nesse segmento, e que pouquíssimas empresas têm no formato que a gente tem. Esse é o tipo de solução, como a maioria das soluções de IoT, que já existem há 30 anos. Então, se você for pensar, monitoramento de geladeira já existe, mas era caríssimo, era cabeado, então você tinha que quebrar a loja inteira para fazer uma instalação, os resultados que davam eram basicamente os resultados absolutos. Então, você tinha um limite inferior, um limite superior, e ele te dizia quando ultrapassava. Isso não gerava nenhum valor. Então, hoje, a tecnologia evoluiu para tal ponto que eu consigo vender um produto escalável, tá? Num preço que o retorno é imediato para o cliente. E, para mim, a grande revolução do IoT, para quem trabalha com telemetria há mais de 15 anos, a grande revolução do IoT está exatamente nessa questão de como é que chama em português? Affordability, de ser viável financeiramente, ser viável operacionalmente. Imagina um supermercado ter que fechar para reforma para botar sensoramento na geladeira. É totalmente inviável. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai cabear uma loja. Cabear é caríssimo. Então, você poder fazer as coisas wireless, battery powered, você poder ter hoje processamento na nuvem e aplicar algoritmos para processar esses dados é uma grande revolução e vai permitir vários outros modelos de negócio, vai permitir vários outros negócios semelhantes. Então, esse é um assunto, a IoT é um assunto que tem muita repercussão, o pessoal gosta de falar a respeito, mas eu entendo que o grande desafio está na execução e de achar esse business case. Achar o business case claro e escalável para fazer o negócio crescer. Voltando alguns anos, um ponto que foi muito importante na minha carreira foi que em 2009 eu abri uma outra empresa, também uma spin-off da antiga PV Inova, e era uma empresa focada totalmente diferente, era em outra solução, e eu acabei em 2010 me mudando para São Francisco, na Califórnia, para o Vale do Silício, para começar a desenvolver essa solução, tá? Começou com uma rede de interesse, tipo um Pinterest, e aí acabou evoluindo para um e-commerce. Final de 2011, início de 2012, eu lancei os primeiros One Hour Delivery em São Francisco, tá? Então, a gente criou uma solução para entrega de bebida alcoólica em São Francisco. O cara apertava uma aplicação, isso em 2011, apertava um botão no celular e a gente entregava a bebida para as pessoas. 2012 isso cresceu, a gente começou a evoluir, e acabou o que aconteceu foi que eu tive que voltar ao Brasil por questões pessoais. Meu pai ficou doente, eu tive que voltar. Mas esse foi um período muito importante da minha vida, porque eu aprendi muito sobre a forma como eles fazem, eu aprendi muito como o empreendedor americano atua, como o investidor americano atua, o que eles consideram empreendedorismo de alto impacto. Meu vizinho de mesa era o Uber, outro vizinho era o Postmates, que eu conheço o cara que foi vendido até ontem para o Uber. Eu conheci boa parte dessa turma, tá? Eu tive contato com eles nessa época que eu morei lá e vi eles trabalhando, e tenho amigos, bons amigos até hoje, que moram lá. E aí eu aprendi muito sobre essa forma de trabalhar do americano. O americano tem vantagens e desvantagens, mas o americano é muito agressivo. O americano, eu aprendi a trabalhar de forma ágil, eu aprendi a experimentar, tá? Em vez de ficar muito preciosista, tentando pensar um produto perfeito,
eu aprendi que o importante era lançar no mercado e aprender com o feedback do consumidor. Não precisava ficar com medo de ter um produto que era mais ou menos, que pelo contrário, até tem uma expressão interessante que fala, se você não tem vergonha do produto que você está lançando, é que você está lançando tarde demais. Então, são aprendizados que me moldaram como empreendedor e me ajudaram em tudo que eu fiz posteriormente, que foi quando os cursos começaram a dar mais certo. Então, de certa forma, depois a gente pode falar mais sobre isso, se tiverem interesse, é uma técnica que foi criada lá e usa muito técnica científica, o empirismo, a experimentação. Fala, olha, em vez de você pensar num produto, pensa nas hipóteses que quer comprovar, pensa no foco e tenta limpar e fazer uma coisa muito rápida. A velocidade vale mais do que a qualidade. Tá? E esse é um conceito muito difícil de ser absorvido. Esse é um conceito, a gente está acostumado com prova, a gente está acostumado com formação acadêmica, a gente está acostumado com uma série de coisas que vão contra esse conceito. Mas do ponto de vista do mundo de negócio, uma vez eu escutei uma expressão que eu acho que faz muito sentido. O mundo é muito complexo para a gente prever como as coisas vão acontecer. É melhor a gente experimentar, melhor a gente testar, melhor a gente errar rápido. Tem uma expressão que também fale rápido e fale com frequência. E aí você vai aprendendo. Então, isso foi um mantra que eu levei para a minha vida e mudou muito a minha forma de trabalhar, a minha forma de encarar os problemas. Tá? E quando eu voltei dos Estados Unidos em 2013, tá? Meu pai, como eu falei, meu pai teve problema de saúde, eu tive que voltar para ajudar. E a empresa, a PV Nova, tinha 11 funcionários. Quando eu saí da empresa, ela estava com 100 funcionários, tá, em 2018. Então, foi um crescimento legal, uma empresa que não captou recursos na época, o crescimento foi basicamente orgânico. E aí, em 2018, eu fui criar a Saios, que é onde eu estou hoje em dia. E a PV Nova está em processo de M&A, está em processo de junção, fusão. Bom, acho que é isso, Sandra. Acho que eu passei um pouquinho então, até do tempo. Não, está ótimo, foi bem, já está aqui, já temos aqui perguntas, né? O Valdir está aqui já com a mãozinha levantada para fazer uma pergunta. Valdir, então, acho que o Paulo acho que explicou de uma maneira muito clara alguns dos conceitos do que o empreendedorismo se transformou, né, de uma visão mais causation lá atrás, né, de pensar no plano de negócio, como é que nós vamos fazer, e uma visão mais do effectuation, vamos fazendo e vamos vendo o que é que vai funcionar até nesse momento que o Paulo chega com um business case, quer dizer, um modelo de como é que você pode ter um produto que pode ter cliente naquela condição, naquele preço, tá certo? Então, a gente agora vai abrir para perguntas. Vocês aí tiveram um exercício, né, de pensar perguntas para o Paulo, né, do que é que vocês acham interessante. Então, Valdir, vocês podem usar o microfone, por favor, para colocarem as suas perguntas, tá, Valdir? Você pode ser o primeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sandra. Paulo, eu queria fazer primeiro uma pergunta, assim, eu imagino que seja, mas para esclarecer para todos, esse modelo de... Quando você fala que o seu cliente, na verdade, são as grandes empresas, e você começou, por exemplo, a escolher o business de refrigeração, só para confirmar, essas geladeiras todas que a gente vê, Coca-Cola, Ambev, etc., o proprietário dessas geladeiras é Ambev e Coca-Cola, não é isso? Independente do ponto de venda, certo? Sim. A Ambev e a Coca-Cola deixam incomodato no ponto de venda e tem muito problema com isso. E do outro lado você tem os varejistas, tipo GPA, Pão de Açúcar, Zona Sul, que aí eles são donos da geladeira e operam a geladeira. Então eu trabalho com os dois perfis, tanto com o fabricante quanto com o varejista. Mas ambos têm que vender o produto gelado para o consumidor. Perfeito. Aí vem a minha pergunta, efetivamente. Então, como você tinha falado, o seu cliente é um cliente grande. Como é vender um produto que, como você mesmo falou, é um produto que assim, todo mundo sabe que é alguma coisa que agrega valor? É claro que você saber que um produto vai dar problema
no futuro você antecipa esse problema. Inclusive, o modelo que existia uma empresa de tecnologia que fazia isso com armazenamento. Só que para eles era muito fácil, porque eles estavam no ambiente de data center, então eles mandavam informação de que um disco ia dar problema para a central deles. Se chegava, você estava trabalhando, vinha um técnico deles para trocar disco. É o mesmo conceito, só que num ambiente em que você não está dentro de um data center. Então, a pergunta é a seguinte: como vender, sendo uma empresa, basicamente, vendendo um produto que não existe no mercado, com uma tecnologia que é nova, como vender isso para um cliente do tamanho de um supermercado grande, de uma Coca-Cola, de uma Ambev? Valdir, obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta muito pertinente e eu acho que tem que ser pensada desde o início. Tá? Você entender, existem diferentes perfis de venda. Tá? Então, você pode trabalhar com o consumidor final. Aí é uma característica de venda diferente. Você pode trabalhar com pequenas e médias empresas. É outro tipo de venda. Quando você trabalha com empresas muito grandes, o processo de venda é muito lento e é muito difícil. Tá? Então, como é que você convence uma empresa grande a implementar uma tecnologia nova? Existem dois momentos. Tá? Eu vou te falar no momento que eu estou hoje em dia. Hoje, eu já consigo mostrar para uma empresa de diferentes tamanhos um business case claro de resultado. Então, a gente fala supermercado. Tá? São empresas muito grandes. Hoje eu tive um call com uma empresa que é uma grande rede de supermercado, acho que é a quarta ou quinta maior do Brasil. Tá? E aí eu cheguei no call e falei, olha, esse retorno que você vai ter, supermercado é esse, mini mercado é esse. Esse é o ROI do projeto por essa razão, por essa razão, por essa razão. E aí a discussão foi muito mais simples. Eu não preciso convencer ele sobre a tecnologia, eu não preciso convencer ele sobre os algoritmos, eu não preciso vender uma visão para o cliente. Eu estou vendendo um resultado. E aí o pitch de venda é muito mais focado, olha, eu vou te comprovar esse resultado, eu vou te botar um teste piloto aí e a gente vai te comprovar esse resultado. E aí a gente vai partir para uma contratação. E aí, obviamente, empresas grandes são muito morosas nessa parte de contratação, de suprimentos. Tá? Então, esse é o momento depois que você tem um business case claro. Enquanto você não tem um business case claro, a venda é muito chata, porque é uma venda de tecnologia, é uma venda de visão, é uma venda muito difícil. Então, um pouco da minha recomendação é quem quer trabalhar com empresas grandes, tentem achar brechas para provar a visão primeiro. Porque tentar discutir conceito com uma estrutura extremamente lenta, extremamente burocrática, é muito, muito difícil. Tá? Então, esse é um dos desafios. Um dos caminhos que eu estou fazendo para suavizar esse processo é trabalhar com canal. Então, eu criei uma máquina de vendas. Alguém quer que eu explique o que é uma máquina de vendas, Sandra? Explica, rapidinho. Tá. Máquina de vendas é você criar um processo com repetibilidade de vendas. Tá? Então, você criar um processo comercial em que você sabe quanto dinheiro você tem que botar para entrar e quanto você vai tirar de venda daquele processo. E como é que você vai repetir aquilo. Então, exemplo, o e-commerce sabe que ele vai gastar R$200 para trazer em anúncio. Desses R$200, ele vai trazer 10 clientes. Esses 10 clientes, 3 vão se tornar clientes assíduos, frequentes, e vão ficar uma média de 18 meses consumindo. Então, uma máquina de vendas é exatamente você ter clareza sobre cada um desses aspectos. Então, no meu caso, eu comecei a criar uma máquina de vendas focada em canal, ou seja, em vez de eu vender direto para o cliente, eu me aproximar de empresas que já têm um relacionamento, que já entendem a estrutura de compra, que já entendem a estrutura de processo decisório, que já tem equipe comercial, tá? E licenciar a minha tecnologia para essas empresas, para elas venderem para o cliente final. Então, o que eu acabei fazendo do meu lado para simplificar? De um lado, o business case, claro. De outro, eu fiz um trabalho enorme de trazer fábricas de geladeira, de trazer empresas de eficiência energética, que tem tudo a ver, empresas de manutenção, para serem canais em que revendem a minha tecnologia, que pegam a minha tecnologia e vão falar com empresas do mercado. Por quê? Porque
eu entendo que um processo comercial com uma grande empresa vai demorar 6 meses. Mas se eu tenho repetibilidade sobre esse processo, não tem problema. Tá? E de forma E que eu aí possa esses seriam como se tecnologia. fosse você construiu, então, por esse desenho, uma espécie de rede de revendedores da sua tecnologia, correto? Um canal. Um Eu criei canal. canais de revenda e canais de implementação também, de implantação. Então, são canais que implantam a tecnologia. Antigamente nós chamávamos de distribuidor, tem outros nomes, mas no final do dia é alguém que já tem esse relacionamento com o cliente, que é muito difícil e muito complexo de construir. Não sei, Valdir, se eu respondi a tua pergunta. Perfeito, Paulo, era Muito, isso mesmo. A minha dúvida muito, é muito, exatamente muito, essa, por saber que muito bom. clientes de um certo porte realmente são clientes de difícil alcance, né? Às vezes você nem consegue chegar e conversar com a pessoa que tem a decisão, né? Ou chegar no Isso nível aí. de decisão. Então, assim, só para recapitular, em relação a isso, esse Valdir, canal... Valdir, vamos só aqui. Você já fez uma pergunta, eu já tenho outra aqui, tá bom? Desculpe, Depois Sandra, eu vou aí a esperar gente na vai fila. deixar. Isso, espera assim, porque aí a gente consegue otimizar aqui as outras perguntas. Eu acho que foi bem completa aí, como o Paulo compartilhou com a gente, né? Até só para olhar como imagem, foi mais ou menos o que o conceito macro, o que o Roberto Marinho fez com as retransmissoras, né? Enquanto nos anos 60 a TV Tupi quis ela própria operar toda a rede de televisão no Brasil, o Roberto Marinho disse, não, eu quero ter retransmissoras. Então, eu tenho o conteúdo e as retransmissoras fazem a ação na ponta, né? Então, é mais ou menos uma adaptação desse conceito que é interessante, né? Um conceito comercial. Mas aí tem uma pergunta aqui, tá certo, do Anderson, né? Que ele faz a seguinte provocação para o Paulo. Ele diz assim, por que você optou por empreender e seguir um caminho diferente dos seus colegas de faculdade? Qual foi a sua motivação? Né? Acho que no começo ali você fala, né, o que na tua maneira de pensar ou no seu processo de educação, o que fez aí a sua trajetória optar por sair dessa trilha emprego público, né, ou emprego em grandes empresas? No meu caso específico, isso nunca foi uma opção consciente, não. Então, eu sempre pensei em negócio, sempre gostei de negócio. E eu acabei, talvez se eu não tivesse tido aula de empreendedorismo na escola, eu teria tentado fazer algum estágio. Eu nem estágio tentei fazer, entendeu? Não é uma coisa que eu me orgulho, não. Eu acho que teria sido bom para mim, eu teria ganho bons anos se eu tivesse feito um estágio numa startup já em porte maior, teria aprendido muita coisa, talvez tivesse me poupado alguns anos de erro, tá? Então, eu acho que não necessariamente a melhor estratégia, mas nunca foi uma coisa, eu sempre segui esse caminho, eu sempre gostei muito dessa coisa de fazer negócio, é uma coisa que me dá muito prazer, eu sempre segui, sempre fiz assim. Boa. Gente, temos mais perguntas aqui? As perguntas estão abertas. Tem, professora. Eu tenho. Por favor. Eu tô com o logo da minha empresa, desculpa. Meu nome é Gabriela. Pois não, Gabriela. Paulo, boa noite. Eu queria saber quais foram os entraves que você percebeu na área da burocratização e da legislação brasileira que impactaram no seu processo de inovação. Bom, isso é melhor pedir para a professora Sandra abrir uma nova sala aí, porque isso é... Acho que... Olha, a situação no Brasil é realmente muito ruim, acho que de forma geral para tudo, né? Em termos de empreendedorismo é pior possível. Hoje, eu te digo, a minha situação atual, tem uma empresa que ano passado faturou quase 20 milhões de reais e não consegue crédito no banco, entendeu? Para rolar dívida. Não consegue pegar 300 mil no banco, entendeu? Que não deveria ser problema. Então, são situações malucas que a gente vive no Brasil, que faz parte um pouco da nossa cultura. Então, acho que, por exemplo, eu sou empreendedor de tecnologia, eu trabalho com hardware e software, então, caracteristicamente, eu tenho uma dolarização no serviço que eu presto. Tá? Então, o dólar acabou de subir 40% da noite para o dia. Como é que você convive com isso?
coisas de impostos, são malucos. Uma vez aparece um imposto, muda outro, aparece outro. Eu já vi eu já vi diferentes impostos surgindo e aparecendo. Então, o ambiente no Brasil para empreendedorismo melhorou bastante. Acho que já tem mais clareza, pequenas empresas trabalhando com MEI. Acho que essa coisa de terceirização de mão de obra, PJ, são questões que ajudam muito o empreendedor, tá? Permitem que a gente seja mais competitivo, sendo pequeno. Mas isso ainda está muito aquém do que eu observei em outros mercados, tá? O governo, acho que a coisa brasileira ainda é muito ineficiente. Acho que o que salva é realmente que o governo também não consegue coletar e obrigar as empresas a seguir. Então, se o empreendedor, desde o começo, fosse obrigado a seguir toda a legislação e tivesse uma fiscalização forte para isso, acho que nenhuma empresa surgiria no Brasil. É que o governo também é leniente, sabendo da impossibilidade de seguir. Obviamente, você vai crescendo, você vai ter cada vez mais ser certinho, né? Mas no começo você trabalhar com PJ, você não paga alguns impostos, você posterga, você entra no refis. Então, é um ambiente bem difícil. Antigamente, o ambiente brasileiro era um ambiente que tinha pouca competição. Hoje eu já vejo o mercado brasileiro com muita competição. Entra muita gente, muita multinacional estrangeira no Brasil, trazendo dinheiro de fora, trazendo dólar, trazendo euro para investir no Brasil, e acaba roubando o mercado das empresas nacionais, que não tem como competir. Eu não tenho nada contra a competição. O problema é que eu não tenho como competir aqui. Então, é um ambiente muito, muito difícil, tá? Então, tem que pensar bem. Então, questões, por exemplo, que eu nunca pensei... não adianta você pensar num negócio, tem que pensar num negócio que seja financiável. Então, minha empresa de rastreamento, eu tinha um problema muito grande, porque eu precisava financiar para meus clientes rastreador, que são os equipamentos, custam $50 cada um, mas se multiplica por 10 mil, é muito dinheiro. Então, eu tinha um problema gigante, porque o banco não aceitava o rastreador como garantia do empréstimo. Então, toda vez que eu vendia para um cliente, eu sofria para conseguir entregar o produto que eu tinha vendido, porque o banco não entendia que aquilo ali era um ativo que era financiável, que era um ativo que servia como garantia para o negócio. Então, o ambiente no Brasil realmente é muito difícil. É muito difícil, um ambiente que eu acho que é um ambiente até para negócios mais tradicionais, entendeu? Acho que eu acho que existe um empreendedorismo no Brasil de impacto, mas eu cada vez mais, eu não tenho praticado isso, mas eu cada vez mais acredito que o mercado brasileiro é um mercado que a gente tem que tentar coisas menos complexas, coisas mais simples e com resultado mais fácil de alcançar, tá? Exatamente pelas dificuldades que o mercado em si já apresenta. Obrigada, Paulo. Aqui o Marcos, ele quer que você talvez explicite um pouco mais, né? Ele diz assim: Paulo, o senhor falou de brechas, mas qual foi a sua motivação para entrar neste negócio? E talvez o Paulo pudesse falar um pouquinho por que ele escolheu ser engenheiro de telecomunicações e trabalhar com negócios de base tecnológica, porque eu fico imaginando uma pessoa como você que tinha ideia de negócio, ao ter cursado engenharia, encontrou oportunidades de inovação de base tecnológica. Se você talvez tivesse, por exemplo, cursado a administração, por exemplo, você talvez pensasse em outro tipo de negócio, né? Ou por que, eu acho que o que ele está querendo perguntar aqui é um pouco dessa... Né? Por que isso? Por que para esse campo? Né? Porque eu só... falou de brecha. O que ele quer dizer com brecha? Só não entendi muito bem. Brecha é oportunidade? O que eu enxerguei de oportunidade? É isso, Paulo? Cadê o Paulo? É o Marcos. Opa, sim. Desculpa, é o Marcos. É isso, Marcos, que você quer perguntar? E ele falou que eu sim. E você está se referindo nesse negócio de geladeira que você viu? Você está me perguntando? Sim. Bom, então tá. Não, esse negócio de geladeira foi um aprendizado. Na verdade, quando eu comecei a olhar esse segmento de IoT, eu comecei a falar com as empresas e comecei a entender como é que funcionavam. Uma das empresas que eu falei foi a Coca-Cola.
e a Coca-Cola me explicou o problema que eles tinham. Então, numa conversa com eles, e acabou sendo várias conversas, eu aos poucos fui aprendendo sobre aquele problema. Eu não conhecia aquele problema, eu sabia que geladeira, eu sabia que tinha muita geladeira e eu me interessei exatamente por causa do volume, porque era um ativo de baixo custo e alto volume, tá? Eu sabia que era um ativo que não tinha grande inteligência. Então, eu primeiro enxerguei uma oportunidade do ponto de vista básico, mas eu não entendia nada de geladeira, nunca trabalhei com geladeira. E aí eu fui falando com as empresas para entender melhor. Eu fui pesquisando na internet, eu fui vendo uma série de referências, eu fui conversando com pessoas para aprender melhor as oportunidades que existiam. Tá? Então, eu fui ver as brechas, eu demorei mais ou menos 6 meses para entender o mercado, esse mercado. Tá? E aí, depois que eu entendi o mercado, a gente começa a poder criar coisas, pensar em coisas e propor coisas diferentes. Então, mas a minha brecha foi muito falando com o cliente. De certa forma, todos os negócios que eu desenvolvi também acabaram sendo isso. Você vai falar com o cliente sobre uma coisa, acaba falando sobre outra. Esse também é um conceito muito legal, viu, que a gente trabalha do Effectuation, que é o conceito de coxa de retalho. Né? O que é o conceito de coxa de retalho? Né? Que você, com o teu exemplo, explicita muito isso na prática. É quando você vai conversar com uma ideia, eu achava que ia ser por aí. Aí você começa a conversar com o cliente, que é quem está vivenciando o problema, e ele vai costurando esse painel, né? essa saia cheia de diversos pedacinhos que não foi pensado originalmente. E aí, né, as soluções vão sendo construídas meio que, né, ouvindo um pouco, né, o que é que o cliente pensa. Não é por aí? Sim, de certa forma, eu nunca tive vergonha de pedir ajuda. Eu nunca tive problema de perguntar para as pessoas. E, de certa forma, as pessoas têm boa vontade de ajudar. Qualquer pessoa que chegou em qualquer cargo de destaque teve ajuda em algum momento da vida. Tá? Então, e, de certa forma, se sente obrigado a retribuir. Então, é muito raro você mandar uma mensagem para uma pessoa, pedir algum tipo de ajuda ou tipo de orientação, e as pessoas não se sentirem compelidas a responder. Tá? Eu aprendi isso muito quando eu morava nos Estados Unidos e eu entrei em contato com várias pessoas pedindo opinião, feedback, não sei o quê, e eu tive boas respostas. E eu vi isso, as pessoas falaram, cara, várias pessoas me ajudaram e eu sinto obrigado a retribuir. Então, essa é uma mentalidade muito forte. Eu acho que, então, se vocês pensarem no negócio, não tenham vergonha de mandar uma mensagem para um gerente, um analista, para um diretor de uma empresa, ou um cara que se aposentou e pediu opinião, porque o cara vai te responder, não tem, ninguém vai se negar a isso. Isso é bacana. Tem aqui quem está com a mão levantada, o Vitor. Vitor, qual é a sua pergunta? Já a gente se caminhando aqui, né? O Vitor, a última pergunta nossa. Oi, boa noite, Paulo. Queria que você falasse brevemente sobre o que você entende em ter uma visão empreendedora. O que isso significa para você? Eu acho que ter uma visão empreendedora, vou responder minha opinião, mas é tentar pensar, olhar um problema, tá? E tentar pensar em como o negócio pode ajudar a resolver aquele problema, tá? Negócio é uma ferramenta. Você criar uma empresa, você criar uma estrutura, você criar um serviço, você criar um software, são ferramentas para resolver um problema. Eu sempre gostei muito de olhar problemas, tá? E tentar pensar em que tipo de solução que existiria para aquele tipo de problema, tá? Então, até hoje, eu volto e me pego pensando em outros problemas, em outras situações, de potenciais negócios. Eu gosto muito de pensar um problema sob a ótica de uma empresa. Ou seja, como é que uma empresa poderia entrar sobre aquele problema e resolver aquilo? Seja um problema de cidade, seja um problema de negócio, seja um problema público, aonde que tem oportunidade. Eu acredito muito nessa questão de uma empresa para resolver um problema. Tá? Então, eu sempre olho sob essa ótica. Quando eu vejo um problema em algum lugar, eu olho sob a ótica de que oportunidade de negócio que pode existir ali. Tá? Então, na minha opinião, eu não conheço nenhuma teoria a respeito disso. Tá? Na minha opinião, é isso. É você ter um olhar do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de negócio, de como aquilo pode se transformar numa oportunidade
de um lado para resolver, de outro lado para ganhar dinheiro. Isso aí. Então, Paulo, um prazer enorme ter você aqui nessa nossa live de estreia, tá certo? Acho que os estudantes aí puderam aprender muito com a tua generosidade de compartilhar conosco essa vivência, né? Que é uma vivência que mostra o papel da empresa, porque uma questão do nosso Brasil de hoje, e principalmente estudantes de gestão, e num universo em que muitas vezes a empresa é tão maltratada, porque muita gente no Brasil não entende o porquê da empresa, né? Às vezes olha o empresário só como aquele sujeito que quer ganhar dinheiro, quer explorar os outros, não sei o quê, quando na verdade a empresa é em si uma tecnologia para resolver problema, né? Um desenho. Eu acho que essa visão eu compartilho inteiramente com você, acho que a empresa é um desenho fantástico para resolver problemas da sociedade, né? Então fica à vontade para fazer suas palavras aí finais de fechamento dessa live muito gratificante aqui para todos nós. Acho que o que eu posso falar aqui é que acho que a gente está vivendo um momento muito especial no mundo. Acho que é um momento de grande transformação e que vai ter muita oportunidade. Acho que quem tiver com a cabeça boa e quem tiver perseverança vai se dar certo. No final do dia, é tudo perseverança, tá? É tudo você não desistir e continuar tentando. Eu acho que questões de internacionalização, questões que antes eram ditas como locais vão se tornar globais. Então, por exemplo, por que todo mundo está trabalhando de casa? Por que uma empresa americana vai contratar um cara que mora naquela mesma cidade para trabalhar lá? Ela vai fazer um processo de seleção global, vai escolher o melhor cara do mundo para contratar lá. Na minha carreira, eu falei, eu tive vários acertos e vários erros. E uma coisa que hoje esse mercado de startup no Brasil está cada vez mais evoluído. Eu acho que um bom caminho para quem quiser ser empreendedor e entrar numa empresa, ou criar sua própria empresa, ou mesmo trabalhar numa startup, ter essa experiência, essa vivência, acho que é uma coisa legal. Quando você olha, especialmente Estados Unidos, o Vale do Silício, por exemplo, se procurar na internet, tem uma árvore genealógica das empresas que foram criadas por ex-funcionários de startup. Um caso muito famoso é a PayPal, que é um sistema de pagamento que surgiu, e do PayPal saíram centenas de empreendedores bem-sucedidos que aprenderam como fazer. Startup não é uma ideia, startup é um método, é uma forma de fazer. Elon Musk, exatamente. Elon Musk é um exemplo. Elon Musk foi um dos caras que fundou o PayPal. A empresa dele foi comprada, ele era um dos executivos. E vários outros super famosos e várias empresas super bem-sucedidas. Então, é um método, uma forma de pensar. Não é uma coisa, não, vou ter uma ideia. Pô, tinha uma ideia genial. Cara, não vou falar para ninguém a minha ideia. Cara, eu nunca me preocupei com sigilo de ideia na minha vida, tá? Isso nunca foi uma questão para mim. Pelo contrário, eu sempre tive ideias, eu sempre tive muito vocal, expor, discutir. Esse conceito não roubar a minha ideia. Eu via muito isso quando eu comecei. Isso não existe, tá? A única forma de você perder uma ideia é você não executar. Então, acho que vale a pena pensar. Eu recomendo, se você quer criar uma empresa, crie, experimente rápido, não se apaixone pela ideia, faz rápido, experimenta. E se você não quer criar uma empresa, quer ter uma experiência, procura um emprego numa startup, que vai ser gratificante, vai ser uma boa experiência, vai aprender bastante. Eu acho que hoje em dia é uma forma muito boa de trabalhar, tá? Tem muitas coisas legais, eu acho que vale a pena para uma pessoa, um profissional de começo de carreira. Isso aí, gente. Muito obrigada. Então, a gente aqui fez essa estreia do webinar Empreendedorismo e Gestão com Paulo Lerner, da SEALS. Obrigada, Paulo. Boa noite, Obrigado pessoal. a você, Sandra. Tchau, Até pessoal. mais. Obrigado. Até mais.